Olá, queridos e olá, queridas, sejam mais uma vez bem-vindos à Palavra da Tarde. Eu, Pastor Benjamin Júnior, tenho o prazer de receber cada um de vocês aqui, principalmente porque foi pedido por esta mensagem. Eu trouxe aqui uma enquete onde eu perguntei para o pessoal, olha, quem gostaria de entender este versículo aqui em tudo dai graças, ser grato em todo momento, orar sem cessar? Muita gente no Bom Dia Espírito Santo falou, eu gostaria, pastor, então eu estou aqui cumprindo conforme solicitado. Por isso, eu já quero pedir para você dar o seu like, tá entendendo? Porque você que já é acostumado aqui a entrar no canal, já dá o like antes de assistir o conteúdo. Você que não é acostumado a estar aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe para todas as pessoas que você conhece, porque elas precisam ouvir esta mensagem. Vamos entender um pouco acerca de estar sempre alegre, orar sem cessar e em tudo dai graça. Roda a vinheta. É isso aí, olha, queridos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18, ele informa o seguinte: estejam sempre alegres, orem sem cessar, e em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Bom, é muito clara o que o apóstolo Paulo, a mensagem que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Apesar que, se você for ler o versículo 19, o versículo 20, ele continua uma lista, né? Como se o apóstolo Paulo, ele é muito didático, então ele dá as informações muitas das vezes como se fosse uma lista e de forma cronológica. Gosto muito das cartas do apóstolo Paulo, porque para quem lê muito livro, para quem lê muita coisa didática, tem que organizar o assunto, o conteúdo, ele é um tanto metódico. Porém, o que acontece? É estranho para algumas pessoas esta expressão, estejam sempre alegres, ore sem cessar, em tudo dai graças. É estranho, porque nós vivemos num mundo caótico, difícil, com variados problemas, cheios de dificuldades, de tribulações, de dores, de choros, de lágrimas, de infelicidades. Como que podemos estar sempre alegres? Como que poderíamos ser gratos? Como que uma mãe pode ser grata pela perda de um filho? Como que um homem pode ser grato pela perda de um emprego do qual ele paga aluguel, do qual ele paga água, paga luz, tem os seus 4 filhos ali, 4 bocas para alimentar dentro de casa, a mulher cuidando do lar ali, e ele que é a única fonte de renda? Como que ao ser mandado embora, está sem o seguro-desemprego, porque só tinha apenas aí os seus 4 meses da empresa, suponha, só tinha seus 4 meses na empresa, e aí ele tem que ser grato, dar graças a Deus. Gente, é difícil para qualquer pessoa compreender, é difícil para alguns crentes. Tem crente que fala, não, ouve isso, fala, não, mas não é fácil não. E esse não é fácil não, na verdade, alguns crentes eles dizem assim, ó, não é fácil não, na verdade é impossível. Dentro desse tá assim, ó, ninguém consegue. E não é possível. É como se Deus estivesse pedindo uma coisa impossível para o ser humano, como se Deus estivesse fazendo uma pegadinha, estivesse tendo prazer na nossa indisponibilidade, na nossa falta de capacidade. E não é isso. Se o texto bíblico está dizendo, estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Aqui o texto já começa a entregar um pouquinho do ouro que nós precisamos conquistar, porque é em Cristo. Mas vamos lá entender. Primeiramente, o apóstolo Paulo olha para a igreja de Tessalônica e ele diz o seguinte, estejam sempre alegres. Esta expressão, estejam sempre alegres, ela expressa a ideia de extremamente contente. É possível estar num mundo de tantas infelicidades, de tantas tristezas, e estar extremamente contente e ser extremamente contente? Sim, é possível. É possível se você se atentar a alguns segredos e detalhes do mundo espiritual. Primeiro que em Filipenses capítulo 4, no versículo 4, diz assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor.
Outra vez digo, alegrem-se. Ou seja, a ideia que o apóstolo Paulo trabalha aqui, tanto para a igreja de Tessalônica, quanto para a igreja que estava em Filipos, os filipenses, é tudo no Senhor. É no Senhor. Que Senhor é esse que ele está falando? O Senhor Jesus. Há uma possibilidade de estar extremamente contente e sempre contente e alegre se estivermos no Senhor. Como assim, pastor? Algumas pessoas, elas apoiam a sua alegria, a sua felicidade em coisas, pessoas, ideias. Eu trouxe isso, eu falei sobre isso na igreja. Coisas, pessoas, ideia. Uma mãe, quando ela está gestante, ela começa com um discurso que não é um discurso bíblico, mas ela começa com um discurso. Amor eterno é o amor só de filho. Quando ela está só com o marido, ou seja, quando ela está casada ali e não tem filhos, o marido é o bebê, o marido é a alegria, o marido é a fonte. Mas quando ela fica grávida, ela já começa com um discurso, que é um discurso social completamente diabólico, dizendo amor eterno só de filho. Porque ela entende, o amor de um filho, ele não é só um sentimento, ele é sanguíneo, ele está ligado ao sangue. Ela esquece que o sangue do filho também é sangue do pai. Aliás, é sangue dela com o pai que formou o filho. Então acaba sendo eterno também, de uma certa maneira, o amor do pai, porque é fruto dele. Você pode terminar um casamento, mas você não consegue fazer com que o teu filho deixe de ser filho de tal homem que agora você não está mais casado. Mas o assunto não é esse. A ideia é o seguinte, algumas pessoas apoiam a sua felicidade, a sua alegria em pessoas, seja no filho, seja na mãe, seja no esposo, seja na esposa, seja a sua felicidade apoiada em coisas como o emprego, um objeto, um celular, uma casa, um carro. O dia que eu conquistar uma casa, eu seria a pessoa mais feliz. Olha, eu juro pra você já deve ter ouvido isso, eu juro pra você, eu vou comprar uma casa, nem que eu compre uma casa, no outro dia eu morro, mas eu vou comprar uma casa, porque enquanto eu não comprar uma casa, eu não sossego, minha alma não sente paz, eu não sinto alegria, eu não estou feliz. Ou seja, estas pessoas, de forma intencional ou não, elas estão apoiando a sua alegria, a sua felicidade em pessoas, em coisas ou em ideias. Isso é um perigo. Por quê? Porque pessoas nos decepcionam, coisas se deterioram e ideias mudam. Quantas coisas eram e hoje não são? Quantas coisas hoje são e amanhã não serão? Então ideias mudam, porque a sociedade está numa mudança constante. Algumas mudanças para melhor, outras mudanças para pior. Então, se eu apoiar a minha alegria, a minha felicidade em pessoas, pessoas decepcionam. Se eu apoiar a minha alegria, a minha felicidade em coisas, coisas se deterioram, se perdem ou são roubadas e furtadas. Se eu apoiar a minha felicidade, a minha alegria unicamente em ideias, ideias passam, se tornam ideias ultrajadas, ultrapassadas. Então, com certeza, num dado momento, essa minha alegria, essa minha felicidade não terá base e ela se desmoronará. Se desmoronará. Vixe? Ai, a equipe nem tá conseguindo me ajudar. E ela, me ajuda aí, ó. Tem duas colaboradoras aqui da equipe. E a minha alegria se desmoronará. Irá se desmoronar. Pronto. Coloque em off tudo isso aqui, ok? Coloque em off. Nem coloca, porque uma não consegue, a outra não consegue. Mas você entendeu a ideia. A ideia é isso, vai desmoronar. A sua alegria não vai ter base. É como uma casa fundada sobre a areia. Uma casa fundada sobre areia, com certeza, se vier as águas e os rios vão levar areia e a casa não terá alicerce. Agora, o que nós precisamos entender? O apóstolo Paulo, ele parte do evangelho. Jesus é o centro. E ele diz, ó, estejam sempre alegres, mas em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz que tem que ser no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Por quê? Porque esta fonte é uma fonte inesgotável de alegria, que é Cristo Jesus. E também é a rocha que não se abala. Até porque no mesmo livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 7, ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja,
Quando a minha alegria está no Senhor e não na coisa, está no Senhor e não nas outras pessoas das quais eu amo, está no Senhor e não numa ideia, Jesus não muda, ele é ontem, hoje e sempre será. Jesus não morre, Jesus não fica ultrajado, pelo contrário, o seu reino é eterno. E então, se a minha alegria está embasada nele, está guardada nele, escondida nele, se há a paz de Deus em mim, o meu coração, os meus sentimentos estarão guardados nele e eu poderei estar alegre em Cristo. Eu preciso aqui abrir um parêntese. Estar alegre em Cristo ou ser extremamente contente e alegre em Cristo não significa que não sentiremos dores, não significa que coisas não irão nos entristecer. Eu posso passar por uma tristeza, mas eu não sou uma pessoa triste. Eu posso passar por um momento de angústia, mas eu não sou uma pessoa angustiada de alma. Há alegria no nosso coração. Aliás, quando você tem uma certa intimidade com o Espírito Santo, as suas angústias, as suas tristezas, nem são mais as angústias e as tristezas que o mundo sente. Já são angústias e tristezas pelo reino, por uma alma que não se rendeu, pela humanidade que está avançando para o regresso, ou seja, está voltando atrás. Ou seja, você começa a sentir angústia pelo pecado. As suas tristezas e angústias não são mais. Porque quando você tem uma certa intimidade com Cristo Jesus, quando a sua base é o Senhor Jesus, e essa intimidade te leva a um ponto de compreensão que você está acima, porque você está em Cristo Jesus. Você não está acima porque você é melhor, você não está acima porque você é uma pessoa que, nossa, eu sou o cara, eu sou tal. Não, você está acima porque você está em Cristo Jesus. E ele é vitorioso. Mas o apóstolo Paulo, lá em Tessalônica, que é o texto base que nós lemos, ele diz o seguinte, além de dizer estejam extremamente alegres, estejam sempre contentes, ele também diz, orem sem cessar. E aqui está um ponto crucial. Sabe aquele ponto crucial na construção que se faltar, vai condenar toda a construção? Sabe aquela laje? Olha, quem conhece de construção aqui entende. Você coloca a laje assim, ó, vertical. Você coloca a laje vertical, na visão vertical. Só que você deveria colocar a coluna que vai abaixo da laje, você deveria colocar na horizontal, correto? Por quê? Porque a laje vai se apoiar na coluna, não, na viga, vai se apoiar na viga. Só que você coloca a laje assim e você coloca a viga assim também. Ou seja, condenou a construção, esquece. Era um ponto crucial, condenou, vai ter que agora mudar tudo aqui para poder isso aqui, quando construir mais acima, não cair. Assim é o ponto que nós falamos sobre oração. Uma pessoa sem oração, com plena certeza, ela não conseguirá colocar a sua alegria, a sua vida em Cristo Jesus. Ela não conseguirá manter em Cristo Jesus a sua alegria, a sua fonte de alegria, porque lhe falta oração. Ah, pastor, eu oro. Agora que tá. Vamos falar com aqueles que oram. Aqueles que oram, a pergunta é, oram sem cessar? O que isso quer dizer, orar sem cessar? Pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, eu tenho que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, eu tenho que dar ração pro gato, ração pro cachorro, comida pras crianças, eu tenho que pagar o cabelo da mulher. Pastor, eu não tenho como orar sem cessar, eu não posso ficar dentro de uma igreja. Peraí. O assunto não é ficar dentro de uma igreja. Quando o apóstolo Paulo olha para a igreja de Tessalônica e ele escreve uma carta e ele manda para aquela igreja, a intenção não é falar, ó, saia dos campos que vocês trabalham e fica o dia inteiro orando. Não é isso que ele está falando. Ó, vão para as sinagogas, vão para a casa da irmã Maria e fica o dia inteiro lá orando. Não é isso. Quem puder, eu até digo aqui, quem puder, que privilégio que você tem. Alguns têm por um momento, outros têm por uma vida toda. Que privilégio, louvado seja o nome do Senhor. Assim como a profetisa Ana, que desde a sua viuvez, quando ela ficou viúva, ela não casou mais, ela serviu ao Senhor no templo com jejuns e orações. E é muito importante. Ela teve um privilégio que muitos não tiveram, de segurar o menino Jesus no colo, o Messias, o libertador. Então é um trabalho para o reino orar e jejuar. Porém,
Para a grande maioria, o assunto aqui não é você se trancar dentro de uma igreja e ficar o dia inteiro, mas é ter a ideia de constância e perseverança. Quando o apóstolo Paulo fala, ore sem cessar, ele está dizendo, seja constante e seja perseverante. Tá bom, pastor? Eu sei que eu tenho que ser constante e perseverante. Mas me lembra um pouquinho o que significa constante e o que significa perseverante. Bom, primeiramente, constância, ela expressa a qualidade daquele que não falta em uma tarefa. O que é uma pessoa constante? Uma pessoa que não falta em uma tarefa, ela não falta em um dever, ela não falta em uma aula, etc. A pessoa que não falta, ela é constante. Ela não é aquela pessoa que vai para a aula, né? E aí ela no outro dia não vai. Não, ela é constante. Todo dia ela está ali. Quando o apóstolo Paulo fala de uma pessoa que ela tem que orar sem cessar, ele está dizendo, tenha constância. Todo dia ore. Todo dia ore. E todo dia fale com Deus. Ore com o Senhor. Tenha assiduidade e também frequência. Não seja a pessoa que espera para falar com Deus quando apenas vai para o culto. Aliás, tem algumas pessoas que elas abordaram, elas tornaram um hábito, elas são cristãs, mas com hábitos católicos. Elas vão no domingo, apesar que tem muito católico que vai todo dia, mas alguns têm a ideia, eu vou no domingo de manhã. E aí elas vão no domingo no culto, acabou, pronto, para elas está bom. Elas acreditam que a comunhão com os irmãos basta aquilo, ela vai para o culto, assiste a missa, todo mundo no quieto. Então algumas pessoas acreditam que elas vão para um culto de domingo, né, porque os evangélicos é à noite. Elas vão para o culto de domingo, assistir o culto, acabou. O culto terminou rapidinho, já foge da igreja, porque eu tenho que chegar em casa, ter tempo para eu curtir um pouquinho, para eu comer uma pizza e eu dormir. Não, queridos, não dá. A vida cristã não é isso. A vida cristã não é isso. Muitas pessoas não estão extremamente alegres em seu viver porque lhes faltam comunhão, lhes faltam oração e elas não conseguem orar porque lhes faltam constância. A qualidade daquele que não falta em uma tarefa, em um dever. Peraí, eu preciso orar de manhã. Não é uma questão de eu tenho que orar, é uma questão de eu preciso orar de manhã. Minha alma necessita falar com Deus. O meu corpo pode estar com preguiça, meu corpo pode não querer, meu corpo pode até não sentir prazer em orar, mas o meu espírito precisa falar com Deus. Então eu vou orar de manhã, eu vou orar no almoço, eu vou orar, eu vou passar o dia inteiro em speed de oração, eu vou falar com o Senhor em pensamento, eu vou ter constância. Vou fazer isso hoje, vou fazer isso amanhã, vou fazer isso essa semana, vou fazer isso esse mês, esse ano, essa década, este século, eu vou ter constância. Porque a constância é não faltar num compromisso, num dever. Expressa essa ideia. Quando o apóstolo Paulo fala, orem sem cessar, seja constante. Mas também quando ele diz isso, ele está falando sobre ser perseverante. E o que é o perseverante? É a capacidade de aguentar ou manter-se firme em face de dificuldade. Como assim, pastor? Bom, eu preciso orar todo dia, falar com Deus todo dia e em todos os momentos. Mas eu preciso ser perseverante, eu preciso aguentar no período do qual estou orando. Porque o inimigo das nossas almas, no momento que estamos orando, ele vai instigar o nosso corpo, que só se inclina para o mal. Ele vai instigar o nosso corpo a não orar. Vai lhes faltar palavras. A sua mente vai estar lá, sua mente vai estar na panela de pressão enquanto sua boca estava orando pela sua família. Aí depois você fala, aí fica assim na mente, meu Deus, minha cabeça está na panela de pressão, Senhor me perdoa, eu não quero pensar na panela de pressão. Aí você volta a orar, daqui a pouco você está pensando na escola do menino, falta 2 horas para buscar o menino na escola, e você já está pensando na saída do menino, ou seja, o seu corpo não está permitindo que a sua mente se conecte, a tua ansiedade não está permitindo. Nesse momento, você precisa ser perseverante. Continuar orando, até se conectar. Por quê? Porque esta é uma das dificuldades físicas e espiritual que todo cristão que quer orar sem cessar passa. Qual é a dificuldade, pastor? A dificuldade em se manter, em perseverar em oração. Você tem que ser constante em abordar o seu compromisso. E tem que ser perseverante em se manter nele.
Uma é a qualidade para você começar, a outra é a qualidade para você se manter. Por isso que o apóstolo Paulo diz, orem sem cessar. Mas também é interessante porque ele diz assim, ó, o versículo 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz o seguinte, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, em tudo deem graça. É possível como ser grato a Deus por tudo se nós vivemos num mundo de tantas infelicidades? Se nós vivemos num mundo de tanta tristeza, como que eu vou ser grato? Poxa, tá faltando pão. Coisa que o ímpio não entende. O homem que não é espiritual não vai entender. O armário está vazio, louvado seja o nome do Senhor. Oh! O homem carnal não vai compreender e não adianta explicar, porque as coisas espirituais não se explicam com palavras, mas se evidenciam pelo poder de Deus. Grava essa aí. As coisas espirituais não se explicam com palavras, só se sentem pelo poder de Deus. São só sentidas. Então não adianta, eu poderia dar uma explicação aqui, falar pro homem carnal, olha, a gente passa a dar graça, mesmo que está na dificuldade, porque isso, a gente sente isso, para ele não faz sentido. Se o armário está vazio, o pagamento daqui 10 dias, o armário está vazio, aí você ter que, dar graça. Louvado seja o nome do Senhor, Ele vai prover, fique em paz, Deus vai prover. Deus seja louvado por tudo. Deus ser louvado por algo de ruim que aconteceu, querido. Deus sabe por quê. Lembra aquele louvor da Kemily, na minha igreja? Na igreja qual o Senhor me deu, junto com a pastora Gislene, o dever de pastorear, lá se cantou muito quando lançou aquele louvor da Kemily, que é o Fica Tranquilo. Qual é o começo dele? Fica Tranquilo? Não, eu quero o começo, eu não quero o coro. Fica Tranquilo, já sei. O começo é: em tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos, o que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está doendo, está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, o homem espiritual nunca vai entender isso. Porque ele pensa, Deus é grande, pode tudo. E aí eu tenho que aprender na dor. Eu tenho que aprender no sofrimento. Então, é porque o homem carnal não compreende a natureza caída que tem. Por isso, ele não entende. Ele olha para a santidade de Deus, para o poderio de Deus e fala, Deus pode tudo, por que o meu armário está vazio? Sim, Deus pode tudo. Deus pode tudo, e por que Jesus precisou morrer na cruz? Deus pode tudo, e por que o apóstolo Paulo precisou ser decapitado? Deus pode tudo, e por que Tomé morreu a pauladas na cabeça? Deus pode tudo, por que o profeta Isaías morreu cerrado no meio? Deus pode tudo. E por que tanta desgraça aconteceu? Ele não consegue compreender. Mas quem tem a sua alegria alicerçada em Cristo Jesus, está constante e perseverante em oração, acaba se envolvendo no espiritual. E quando se envolve no espiritual, dar graças em tudo é consequência. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele traz um texto para a própria igreja de Filipos, os filipenses. E ele diz o seguinte, estamos falando do apóstolo Paulo, um homem que tinha a sua alegria em Cristo, era constante e perseverante em oração, por isso ele tinha facilidade em dar graças a Deus a tudo. E por todas as coisas. Mesmo que são coisas que nós não queremos que estejam conosco, não queremos passar, nos doa, nos causa infelicidade, nos causa tristeza, mas Senhor, o Senhor é louvado. Tudo passa, a dor passa, há tempo determinado para todas as coisas. A pessoa consegue dar glória a Deus em tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Ela consegue dar. Vou trazer um texto para vocês. Em Filipenses, capítulo 4, o versículo 8 e 9, e o 11, 12 e 13 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Primeiramente, como é que eu posso dar graças a Deus em tudo? Quando a minha mente não for, desculpa o termo aqui, um vaso cheio de sujeira, tá? Porque como é que você vai dar graças a Deus se você só nutre coisas tóxicas? Você liga lá na televisão, você liga lá no jornal, só desgraça. Você só nutre as coisas ruins da vida. Então é difícil de dar graças. É difícil você olhar para o seu pão com manteiga e falar, Senhor, muito obrigado, enquanto você está olhando para a mesa do artista que não tem fim. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma meta. Não estou dizendo que você tem que se contentar e folgar com um nível de vida. Não estou dizendo isso, porque eu trabalho para ter níveis melhores. Então não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu me alegro com o nível de vida que eu tenho. E eu sei que é uma fase, vai passar. Você deve se alegrar com o nível de vida que você tem, que é uma fase, vai passar. Só que eu luto, trabalho, ralo e sangro para chegar num lugar diferente. Mas sem ansiedade. Você deve lutar, trabalhar, sangrar para chegar num lugar diferente, sem ansiedade. E eu dou graças a Deus. E se você morrer nessa situação, pastor, louvado seja o nome do Senhor. Tenho casa, tenho água, tenho comida, tenho roupa e sustento minha família. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais eu posso querer? Porque eu posso ter 628 casas, é um número que depois eu explico para vocês. Eu posso ter 628 casas, mas eu só posso morar em uma. Eu só preciso de um teto. Seja ele alugado ou seja ele próprio. Então, perceba, quando a minha mente está ocupada do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito, do que é honesto, o meu coração começa a se regozijar. Aí o apóstolo Paulo fala no versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ponto. Ocupe o pensamento com coisas positivas. E se você tiver que copiar alguém, copie alguém que é espiritual. O apóstolo Paulo fala dele, o que vocês aprenderam de mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês viram em mim. Coloque isso em prática. Coloque isso em prática. Aí o Deus da paz estará com vocês. Quer ter paz? Copia quem é espiritual. Não adianta querer ter a paz e dar graças a Deus em tudo se você está copiando o ímpio. Como é que é o ímpio? O ímpio sabe da vida de todo mundo. Ele só não consegue enxergar a beleza na sua própria. É assim que muitas pessoas estão. Elas enxergam o bem de todo mundo, menos o bem que está na vida delas. Mesmo que a qualidade de bem seja diferente. Mesmo que a qualidade do bem seja diferente. O outro tem um carro de 1,5 milhão e ele vai para a praia. Você tem um carro de 10 mil. Não é nem 10, é 5 mil, 4 mil. Um golzinho de 4 mil reais. Mas esse golzinho te leva à praia também. Rala, trabalha e investe para você alcançar outro. Mas seja grato pelo golzinho que você tem. O outro teve a oportunidade dele. Pronto, acabou. Então, como é que eu faço isso, pastor? Começa a se rodear de pessoas espirituais. Primeiro, transforme sua mente. Para de nutrir o que é tóxico. Segundo, começa a copiar e a ter em sua volta pessoas espirituais. Se você passar muito tempo com pessoas que são carnais, a probabilidade é de você ser influenciado por esta carnalidade. Então o apóstolo Paulo falou, o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que vocês viram em mim, coloque isso em prática. Aí o Deus, aí ele diz assim, e o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Começa a praticar, tenha ação, para que você seja grato. Versículo 11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi, guarde essa palavra, aprendi a viver constante em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, quem está nos ensinando a ser grato com tudo, a orar sem cessar e a ser alegre, é o que vive isso. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer situação. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter abundância como de passar necessidade. Aí vem o versículo 13 que todo mundo ama falar. Tudo posso naquele que me fortalece.
Eita, glória a Deus! Ele sabe, ele aprendeu a estar contente, ele aprendeu o segredo das situações, ele ora constantemente, por isso que ele é grato a Deus por tudo. Tem abundância? Louvado seja o nome do Senhor. Está padecendo necessidade? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor cuida de mim. Essa necessidade não ficará para sempre. Como essa abundância também não será motivo para eu folgar. Eu preciso sempre, porque eu tenho uma missão maior do que a abundância, do que a necessidade. Eu tenho uma missão maior do que ter uma casa própria ou só pagar aluguel. Eu tenho uma missão muito maior. O verdadeiro cristão tem uma missão muito maior do que as coisas dessa vida. Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração e que você possa deixar que o Espírito Santo de Deus possa adentrar com disposição interna dentro de você, regenerar e transformar o seu viver. Mas você tem que desejar e dizer assim, ó, eu quero estar sempre contente, eu quero orar sem cessar. Ou seja, para eu estar sempre contente, preciso alicerçar minha alegria apenas em Jesus. Para orar sem cessar, eu preciso lembrar de ter as qualidades constância e perseverança. E para ser grato, preciso nutrir minha mente com coisas que há louvor e virtude. Preciso me rodear e copiar pessoas que são espirituais, porque assim o Deus da paz estará comigo e eu aprenderei o segredo de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer situação. Por isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu trouxe esta mensagem para a igreja, o Espírito Santo tocou no meu coração e ele sempre me mostrou isso. Desde quando eu li Filipenses inteiro, ele sempre me mostrou isso. O posso todas as coisas naquele que me fortalece não é um posso todas as coisas para conquistar, mas sim para suportar. Posso todas as coisas, ou seja, posso suportar a fome ou a abundância, a ter ou a não ter, porque Deus é quem me sustenta, Deus é quem me fortalece. Que você guarda esta palavra no teu coração e possa se enriquecer espiritualmente do Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero dizer que se você compartilhar esta live, ou melhor dizendo, esquece, não é live. Se você compartilhar este conteúdo, esta mensagem com outras pessoas, elas serão alcançadas com o poder do Senhor, assim como você também foi alcançada. Eu aguardo vocês às 10 da noite, na oração da noite. Você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, tem aqui ó, no botãozinho mais, na descrição, tem o WhatsApp do Pode Bem. Você pode estar fazendo o seu pedido de oração e à noite eu estarei orando pela sua vida junto com você, tá bom? Um beijo carinhoso, um abraço especial de quem te quer muito bem, até às 10 da noite, se Deus quiser. Opa, você está aqui? Se você entrou aqui, é porque você se interessa em se tornar um membro do canal Pode Bem. Quem não quer se tornar um membro do canal Pode Bem? Nós temos duas modalidades. Primeira modalidade é o sacrifício, onde você receberá selos de fidelidade e também emojis da personalidade do anfitrião, no caso eu, Pastor Benjamin, e também prioridade nos seus comentários. Você terá prioridade de resposta nos seus comentários. Mas há o sacrifício, o plano sacrifício, além de todos os benefícios que você tem no sacrifício, você também terá uma live exclusiva para os membros do sacrifício. Uma live por mês de 2 horas exclusivas para responder todas as perguntas, para esclarecer dúvidas. Se você tem dúvidas no casamento, se você tem dúvidas na sua área da finança, se você tem dúvidas no quesito espiritual, você quer um atendimento nesta live exclusiva, 2 horas de live, uma vez por mês, você terá no plano sacrifício. Então, se torne um membro. Clique no botão abaixo e seja muito bem-vindo à família Pode Bem.